A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo você com muita alegria para juntos vivermos mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Uma ocasião muito especial de crescermos na nossa relação com Deus. É desta relação com Deus que depende toda a nossa vida. A vida que aqui vivemos e a vida que somos chamados a viver um dia na eternidade. Como é que está a sua relação com Deus, a sua dedicação para com Deus, a sua intimidade com Deus? Você tem tido uma vida devotada a Deus, uma vida dedicada a Deus? Estamos aprendendo aqui através do livro Filoteia, esse livro de São Francisco de Sales, que é um verdadeiro tesouro. Filoteia significa alma amiga de Deus, alma íntima de Deus. E ele está nos ensinando com conselhos muito especiais, simples e profundos a crescer nessa relação com Deus. É uma das obras maravilhosas da nossa igreja, escrita por este santo que é doutor da igreja, marcado pela sua mansidão, pela sua doçura, pela sua inteligência brilhante, um homem extremamente espiritual. São Francisco de Sales foi bispo de Genebra e continua lá do alto intercedendo por nós e aqui com os seus tesouros, com a riqueza do seu ensinamento, nos impulsionando numa vida de santidade, uma vida de verdadeira felicidade. Abraço a você que está conosco através da internet, você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, você também, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá. Abraço mesmo a você, ouvinte da Rádio Cultura, a Rádio do Bem, 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá. Nós estamos aqui na Rádio Cultura de segunda a sexta-feira, nas noites da programação da Rádio do Bem e pelas plataformas digitais, na hora, no momento que for oportuno para você. É só procurar Comunidade Mariana Boa Semente ou Paróquia de Santo Antônio, Direção Espiritual com São Francisco de Sales e a gente se encontra. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso convite para adentrarmos mais um pouquinho na terceira parte do livro. São 3 partes. A primeira nos motiva a decidir por Deus e, é claro, romper com o pecado. Não se pode servir a 2 senhores. Ou você decide por Deus ou você se agarra ao pecado. Tem que decidir por Deus. Na segunda parte, nós aprendemos que sem a graça de Deus, a gente não progride nessa decisão, acaba voltando ao erro, ao pecado, à vida velha e não avança na vida no bem, na vida reta, na vida no Espírito. Então a gente precisa da graça de Deus pela oração e pelos sacramentos. Uma riqueza também essa segunda parte. Tudo isso aqui nas nossas playlists no YouTube. Se você está chegando agora, é a primeira vez ou acompanhou ontem, recentemente, todo esse conteúdo está à sua disposição, é só conferir. E na terceira parte nós estamos entendendo que na medida que Deus derrama a sua graça em nós e nós renovadamente rejeitamos o mal e decidimos pelo que é virtuoso, pelo que é certo, a graça de Deus vai penetrando mais e mais na nossa vida, vai nos elevando cada vez mais. Então, nessa terceira parte, São Francisco de Sales está nos ensinando a ter uma vida virtuosa, não uma vida viciada, entregue ao erro, ao pecado, mas uma vida sempre decidindo pelo que é bom e se esforçando pelo que é bom. Hoje nós vamos falar sobre desejos. Você deseja alguma coisa? Eu gostaria disto, eu gostaria daquilo. Você é solteiro e fica pensando numa coisa lá na frente, desejando aquilo, a nível profissional, a nível mesmo religioso. Quantos desejos afloram no nosso coração? É claro, nós vamos entender que desejar coisa que não presta, isso a gente nem fala, né? Mas desejos bons, até que ponto a gente pode e deve desejar, de que jeito, como, coisas boas? É muito interessante esse ensinamento. Vamos aprender juntos agora com São Francisco de Sales. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor,
rogai por nós. Rezemos pedindo a intercessão de São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas mãos. Adquire o seu se você não tem ainda. Se tem, abre aí. Vamos avançando na terceira parte. Olha, já estamos bem avançados. Só falta essa porção aqui do livro. Aqui nós vamos ter ainda a parte 4 e a parte 5, né? Depois de concluirmos a terceira parte. Vamos para o capítulo 37. Os desejos. Quais os desejos do seu coração? Meu irmão, minha irmã, já motiva você que não é inscrito ainda no nosso canal, faz isso agora. Isso vai fazer com que você receba mais e mais conteúdos como este. Vamos lá, então? Os desejos. Vamos ouvir São Francisco de Sales. Todos sabem que não se deve desejar nada de mal, porque o desejo de uma coisa ilícita torna o coração mau. Então, já de cara, São Francisco de Sales já diz para mim e para você, não deseje o que não presta. Não deseje coisas más, porque senão o seu coração vai se tornando um coração mau. Então, nada de desejar coisas ruins, nem para si, nem para os outros. Isso aqui a gente já descarta de cara. Não ter desejos maus, não alimentar desejos maus, para que o nosso coração não vá se enchendo de maldade. Atenção, mas eu acrescento, diz São Francisco de Sales, eu acrescento, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela rádio, você que está na internet, que não se deve desejar nada que é perigoso. Atenção, não só as coisas que já são ruins em si mesmas, mas também aquilo que não é ruim propriamente, mas é perigoso, dependendo de como você vai lidar com aquilo. Entenda bem. Não se deve desejar nada que é perigoso para a alma. E aí tem a ver com o que a gente ouviu nos ensinamentos anteriores. Se você está assistindo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez, talvez você estranhe, mas aí você tem que olhar os capítulos anteriores, porque ele vai dizer que são coisas perigosas que a gente tem que ter cuidado, como bailes, jogos e outros divertimentos. Aí não vai dar para dizer tudo aqui de novo. Por que é que bailes, festas são perigosas? Por que é que jogos são perigosos? Tem episódios falando só sobre isso. Aí você tem que voltar lá, porque ele vai explicando que são coisas que em si não são ruins, mas pode levar a outras coisas ruins. Por exemplo, as festas, só para jogar uma luzinha se você não estava lá. Geralmente ele diz são à noite, entra pela madrugada, muita coisa acontece ali naquele ambiente, mesmo você sendo uma pessoa reta, boa, santa, mas pode se contaminar com as coisas erradas que acontecem ali, vai gastar muito tempo trocando o dia pela noite e por aí vai, né? Os jogos, você de repente começa a entrar nessa prática, se entregar demais a isso, ficar dependente com relação a isso. Esses são jogos de azar, pior ainda, porque você entrega a sua vida à sorte ou ao azar e não ao que é bom, ao que é virtuoso, ao que é meritoso. Mas isso foi um assunto que a gente já se demorou. O que aqui São Francisco de Sales está dizendo é não desejar essas coisas, esses tipos de divertimentos que são perigosos. Atenção, não desejar honras e cargos importantes, ficar almejando coisas altas, elogios, prestígio, isso é perigoso. Tem alguma coisa ruim você ser uma pessoa que recebe elogios? Não. Tem alguma coisa ruim você ser uma pessoa que tem um cargo importante? Claro que não. Mas ficar desejando isso, né? Se ocupando em desejar, almejando esse tipo de coisa,
não é bom. Ele vai explicar por quê. E aí também desejar visões, êxtases, falando em coisas espirituais. Eu gostaria de ter assim um momento tão profundo que eu fosse arrebatado, eu me sentisse lá no céu. Essas coisas não são desejáveis, são perigosas. Ele explica. Tudo isso traz muita vaidade consigo e é sujeito a muitos perigos e ilusões. E aqui continua São Francisco de Sales. Não desejes também as coisas que ainda estão para vir num futuro remoto. Olha, isso é muito importante. Está bem no centro desse ensinamento aqui deste capítulo. Essa questão de ficar desejando as coisas que hão de vir ou não. Ficar dependente do futuro. Não deseje as coisas que ainda estão para vir no futuro remoto. E ele diz, como fazem muitos, dissipando e cansando inutilmente o coração e expondo-o continuamente a muitas inquietações. Olha, alguém que fica com a cabeça, com o coração no futuro, não tem paz. Você concorda comigo? Porque você não vive o momento presente, você vive o tempo todo imaginando, querendo, sonhando. Não significa que eu e você não podemos ter aspirações, metas a alcançar. Não se trata disso, mas você não pode viver lá. Você tem que viver cá, você tem que viver no presente. Porque senão o coração, diz ele, vai estando continuamente sendo inquietado por esses desejos. Porque não será agora e talvez nem seja, entende? A gente acaba vivendo esta ansiedade por algo que ainda virá, se virá. Veja que tem uma sabedoria muito grande nesse ensinamento. É como em outro aspecto, mas tem a mesma essência. Jesus ensina, a cada dia basta o seu mal, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. A base está aqui desse ensinamento. E aqui ele dá alguns exemplos. Se um jovem ambiciona ardentemente ocupar um cargo precocemente, ou seja, antes do tempo, de que ele poderá servir este desejo? Ele não vai ocupar esse cargo agora. Não é o momento ainda. Então ele vai viver naquela inquietação. Se uma mulher casada, eu já ouvi mulher casada dizendo isso para mim aqui, escute, olha, se uma mulher casada deseja entrar no convento, a que propósito? A mulher casada, até com a boa intenção, porque ela quer rezar mais, porque ela gostaria de ter mais tempo para Deus, ela quer entrar no convento. E o casamento dela, o momento, a realidade dela é outra. Ela tem que estar procurando pensar em como está vivendo o casamento dela, não é pensar em algo que está fora da realidade dela, um desejo. Vai pensar, aí meu marido vai morrer, eu vou entrar no convento. Entende? Então ele diz exatamente isso. E qual a finalidade disso? Né? É uma coisa sem sentido. Se pretendo comprar a propriedade de outrem, antes que ele queira me ceder, não é isto perder o meu tempo? Eu estou gastando tempo desejo uma coisa de outra pessoa. Veja que tem um mandamento que diz não cobiçar as coisas alheias. Aí você fica perturbado, porque eu queria muito comprar o carro daquele meu amigo. Eu queria muito comprar a bicicleta daquela minha amiga. Eu queria muito comprar aquele celular dele. Eu queria muito comprar aquele terreno. Não tem sentido. É perder o meu tempo. E aí vem outros exemplos assim, você vai ver que a gente acaba vivendo essas situações. Tem a ver com os desejos. Você estando doente, veja como isso é comum na minha vida e na sua. Você gasta mais tempo desejando ficar bom, a gente pode dizer, claro, ou buscando viver aquele momento da doença com paciência. Olha só, olha como é profundo. São coisas que a gente vive de uma forma assim muito imediata, muito espontânea e às vezes, exatamente por isso, inadequada. Olha, se estando doente, desejo pregar, dizer missa, ou visitar os enfermos, quer dizer, ficar bom para fazer todas essas coisas, não é? Ou fazer exercícios dos que têm saúde, não são estes desejos vãos, porque nada disso está em meu poder. Entenda bem, é claro que a pessoa estando doente, ela quer ficar boa, por isso que ela toma remédio, etc.
Mas o que São Francisco de Sales está dizendo é o seguinte, não adianta você, estando doente, ficar desejando, eu queria mesmo era fazer isso. E veja que são coisas boas, olha, eu queria mesmo era estar pregando, eu queria mesmo era estar na missa, eu queria mesmo era estar visitando os hospitais, eu estou doente, mas eu queria fazer isso. Ele diz que são desejos vãos. Por quê? Porque isso não depende de você. O que você pode fazer, faça. Ele já ensinou isso lá para trás em outros episódios, né? Você está doente, então você não vai dizer, vou continuar aqui, não vou procurar um médico, não vou tomar remédio. Não é isso. Você faz o que tem que fazer, mas espera a saúde chegar. Não pode ficar inquietando o coração com esses desejos que abatem, entristecem. Entretanto, diz São Francisco de Sales, estes desejos inúteis, porque não vai adiantar você desejar, não está no seu poder. O que você pode fazer, você faz. Aí, a partir dali, é paciência. Estes desejos inúteis ocupam o lugar de outros. Olha lá, ao invés de estar desejando outras coisas, vamos ouvir quais são, ocupam o lugar de outros que deveria ter e que Deus manda que se efetuem. Como, por exemplo, que tipo de desejo eu posso ter estando doente? Você pode estar pensando. Olha lá, desejo como os de ser paciente. Aí está certo, está enfrentando uma doença, né? Ô Senhor, eu desejo ser mais paciente. Aí tem mais a ver com o momento que você está vivendo. Desejo de ser mortificado, de ser obediente e manso em seus sofrimentos, em meus sofrimentos. Mas, em geral, os nossos desejos, e aqui ele faz uma comparação engraçada, os nossos desejos se parecem com os das mulheres grávidas. Você já ouviu essa história? Isso é meio antigo, né? Mas muita gente ainda conhece isso aí, né? É até meio que uma lenda, né? Mas acontece mesmo isso aí. A mulher grávida fica tendo desejos. Só que os desejos das mulheres grávidas, né? Você que já engravidou, você que é a mulher que está aqui, pode até ser que na sua gravidez você teve desejos, né? Ou você é casado e a sua mulher teve desejos na gravidez. Normalmente são desejos assim meio que fora do esquema. Não é um desejo de uma coisa que já está ali bem fácil. Geralmente são desejos de coisas extraordinárias. Por isso que ele diz assim, que esses desejos que muitas vezes a gente tem, você está doente, aí fica desejando estar por aí fazendo sei lá o quê, ao invés de desejar a paciência, a mortificação, a obediência, a conformação com aquela doença, ele diz, parecem com os desejos das mulheres grávidas que no outono desejam cerejas frescas e uvas novas na primavera. Tudo trocado assim, entendeu? Não aprovo, olha a autoridade, quem está falando é São Francisco de Sales, não aprovo absolutamente que uma pessoa ande a aspirar a um gênero de vida incompatível com os seus deveres. Então, quem é casado não pode ficar desejando viver uma coisa que é própria de um religioso, de uma religiosa. Quem é religiosa não pode ficar desejando uma coisa que é própria de quem é casado. Ou exercícios inconvenientes ao seu estado. Por quê? As pretensões vãs dissipam o coração. Isso só vai desconcentrar, botar o seu coração a vaguear, atenuando-lhe as forças para os exercícios necessários. Em outras palavras, não deseje uma coisa fora da sua realidade, porque você vai só perder tempo, desconcentrar-se e enfraquecer para fazer aquilo que você realmente precisa fazer e que tem a ver com a sua realidade. Eu perderia meu tempo, aqui ele dá um exemplo bem nítido, eu perderia o meu tempo se me pusesse a desejar a solidão dos cartuchos. São religiosos, né, que vivem assim, totalmente isolados de tudo e de todos. Ele era um padre, um bispo e que tinha outros deveres. Então não adianta ele ficar desejando, com a melhor das intenções, viver isolado, porque ele tem que estar desejando cumprir o papel dele como padre, como bispo. E aí você, meu irmão, minha irmã, vai colocando na sua realidade. Você é casado, você é casada, dona de casa, profissional. Não adianta você dizer, eu queria mesmo era viver assim num mosteiro, só rezando. E aí o trabalho que você tem que fazer vai deixar de ser feito. Aquilo que você tem que fazer na sua profissão, na sua casa. Você vai perder esse tempo e vai enfraquecer, vai fazer até sem gosto as coisas que tem que fazer. Esta aspiração, diz ele, de querer ser um cartucho, não é?
tomaria o lugar da que eu deveria ter, de preencher bem os meus deveres atuais. Tampouco quisera que desejasses ter maior engenho, porque são desejos frívolos. Você diz, eu queria ser tão mais inteligente, eu queria ser tão mais bonito, eu queria ser tão mais capaz. Não, você tem que encarar a sua realidade, viver a sua realidade. São desejos frívolos e estariam em lugar daqueles que todos devem ter. E quais são os desejos que todos devem ter? De cultivar o seu assim como é. Encarar a sua realidade. Você tem uma limitação, não é acomodação, entende, gente? Tem situações que a gente pode e deve mesmo procurar avançar. Mas se a minha situação é aquela, eu sou baixinho, um exemplo assim bobo para você entender. Eu sou baixinho, não adianta eu ficar, se eu fosse alto, se eu fosse mais alto, Não, veja a sua altura, se conforme a ela e faça o melhor que você pode fazer com essa altura que você tem. E aí a gente poderia imaginar tantas outras situações. Cultivar o seu assim como é. Faça o máximo dentro da sua realidade. Ou, enfim, que desejasse meios que se não possuem de servir a Deus, em vez de empregar fielmente os que se tem à mão. Empregue o que você tem na mão. Se eu tivesse essa possibilidade. Imagina, por exemplo, uma pessoa no serviço da igreja, né? E fosse imaginar assim, se eu tivesse o melhor equipamento de som, se eu tivesse o melhor microfone, se eu tivesse uma estrutura, um prédio maior, eu desejaria tudo isso, porque aí eu faço o que você pode com o que você tem. Faça o que você pode com o que você tem. Eu dei esse exemplo, mas você pode aplicar a outras realidades. Se os meus filhos fossem diferentes. Se o meu marido fosse diferente. Como eu desejava ter uma esposa como a esposa do meu amigo. Você tem que lidar com a realidade que você tem, o seu assim como é. Empregar fielmente o empenho, a dedicação, buscar a graça de Deus com o que se tem à mão. Tudo isso há de se entender dos desejos que se apossam do coração, porque os simples e passageiros não prejudicam muito, visto não serem permanentes. Então, tem coisa que vem assim um pensamento rápido, isso aí não é problema, não prejudica muito porque não são constantes. Mas tem gente que vive essa obsessão, não vive o presente, não vive a sua realidade, desejando, querendo coisas que estão no futuro, são possíveis ou não, e você deixa de viver o seu momento presente. Quanto às cruzes, e aqui já caminhando para a conclusão, porque também quando se começa uma vida espiritual, às vezes a gente fica na melhor das intenções, tudo isso, gente, parte muitas vezes de boas intenções, mas precisa do equilíbrio, né? Então acontece da pessoa ficar desejando algumas dificuldades, alguns sofrimentos com a melhor das intenções para oferecer a Deus. Escute, quanto às cruzes, é bom desejá-las somente na proporção e sob a condição de que saiba suportar bem aquelas que tens. Veja, se eu e você não estamos sabendo lidar com as cruzes que a gente tem, como é que a gente vai desejar coisas maiores? Entende? É um absurdo desejar o martírio e não poder suportar uma pequenina injúria. Você e eu não aguentamos nenhuma contrariedade, nenhuma palavra assim mais dura que alguém diz com a gente ou inventa da gente, sei lá, é que eu vou pensar em chegar a oferecer a minha vida, literalmente, como um Marte. Entende? Então é viver o que é possível dentro da realidade do presente. E aí esteja atento também a essa batalha espiritual. Veja o que São Francisco de Sales diz. O inimigo nos engana muitas vezes, inspirando-nos desejos para coisas grandes que estão ainda longe ou mesmo nunca se hão de realizar. E por que ele inspira coisas boas, né? Meu desejo seria sair pelo mundo, né? Estou exagerando. Falando a palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus. O inimigo pode estar lhe inspirando esse desejo maravilhoso. Qual é o problema?
a fim de afastar o nosso coração das presentes, que por menores que sejam, seriam para nós uma fonte abundante de virtudes e merecimentos. Então, o inimigo, ele não quer necessariamente que eu e você façamos coisas ruins, né? Ele quer que a gente se afaste do que a gente pode fazer. E aí ele pode colocar até esses sonhos, entende? Você fica sonhando, você fica nas nuvens e não faz o pouco que precisa e pode fazer. Combatemos na mente os monstros da África e nos deixamos matar pelas pequeninas serpentes que rastejam no caminho, por não lhes prestarmos a atenção necessária. Viva hoje, viva o agora, viva o hoje, viva o agora, viva os desafios do momento presente. E desafios maiores, se for da vontade de Deus, virão. E eu e você estaremos preparados, porque não vivemos de sonhos, mas vivemos de realidades concretas do nosso dia a dia. Não desejes também ter tentações. É claro que você pode até estar dizendo assim, isso aqui não é para mim, porque eu não desejo ter tentação, não desejo ter cruz. Mas é um processo. Às vezes, no caminho espiritual, a pessoa fica desejando essas coisas para ver se cresce mais. Não precisa. Não deseje tentações, que isto seria temeridade. Mas prepara-te para resistir-lhes vigorosamente quando vierem. Então, não fica vivendo em função de tentações que virão. Viva aquelas que vierem. A variedade e a quantidade das iguarias sobrecarregam o estômago. Olha esse exemplo. Você vê uma mesa que tem de tudo, se você ficar querendo comer de tudo, você vai ficar com o estômago pesado. E se é fraco, o arruinam. E se não tiver um estômago muito bom, vai ficar até doente. Do mesmo modo, a quantidade de desejos para coisas espirituais embaraçam sempre o coração. E se são de coisas mundanas, aí nem se fala. Se você está desejando coisas do mundo, coisas contrárias a Deus, o corrompem inteiramente. Nossa alma, uma vez purificada de suas más inclinações, aquela primeira etapa, né, a primeira parte do livro, sente um grande anelo de coisas espirituais. Então é sempre assim, quando a gente consegue romper com as coisas erradas, com o pecado, aí o coração vai se abrindo para coisas espirituais. Isso é muito próprio ali do início da nossa vida devota, não é? Então por isso ele alerta. Anseia por 1000 espécies de exercícios de piedade, a pessoa tem vontade de rezar mais, quer fazer jejum, quer fazer sacrifício, etc. De mortificação, de penitência, de caridade, de humildade, quer ajudar os pobres, né? De oração. Esta fome espiritual, filoteia, meu irmão, minha irmã, isso não é ruim não, viu? É um sinal muito bom, coisa boa. Você deixou as coisas erradas, está com vontade de ser de Deus, de estar com Deus, de servir a Deus, fazer coisas boas, é um sinal muito bom. Mas, aí vem mais, né? Mas, na convalescência de uma doença, é preciso examinar se pode digerir tudo o que se apetece. Olha lá, olha que exemplo fantástico, né? Uma pessoa está doente e ali vai começando a ficar boa, vai abrindo um apetite, né? Coisa boa. Mas, se você ainda está nesse processo, será que você já pode comer de tudo? Em grande quantidade? Deu para entender? Exemplo fantástico esse aqui que ele traz para nós. E aí ele diz, discerne, pois, e escolhe os teus desejos, segundo o conselho do teu diretor espiritual. E mais uma vez aparece aqui a figura do diretor espiritual, né? Aquela pessoa mais experiente, um padre, uma freira, um leigo, que está me ajudando. Então, coloque um pouco esse fervilhar de desejos ali para o seu diretor espiritual lhe ajudar. E procura aqueles desejos que ele aprovar, fazendo assim. Deus te enviará outros oportunamente, quando forem úteis para o teu adiantamento espiritual. Então, você vai ouvir o conselho do diretor espiritual, do seu confessor, de quem lhe ajuda, né? E aí você vai vivendo aqueles desejos que ele disser, não, isso sim, não, isso aqui no momento não, isso aqui é um pouco exagerado para você. E aí, no tempo de Deus, a gente vai avançando. Não digo que se perca alguma espécie de desejos bons. Então, São Francisco de Sales está dizendo, nunca é ruim desejar coisa boa. Não é que se perde, né?
mas que sejam regulados e que se deixem amadurecer no coração os que ainda não estão de vez, igual fruta, né? Tem coisa que não é para comer ainda, tem que esperar amadurecer. Aplicando a pôr em prática os que já estão maduros, né? Então, a pessoa vai começar a jejuar, né? Fazia nada, agora está buscando a Deus, aí começou a jejuar, o jejum simples, mas não, eu quero fazer o jejum a pão e água, porque eu quero... Calma, vamos começar a fazer esse jejum mais simples, quando você já estiver bem, mais tranquilo, seguro, aí você avança, para dar um exemplo. E ele termina dizendo exatamente isso, né? Há de se entender isto mesmo dos desejos de coisas mundanas, que é aquele outro extremo que a gente deve evitar, porque não há outro meio de se livrar do desassossego e inquietação. Não só não ficar desejando coisas boas fora do tempo, de uma forma exagerada, desequilibrada, mas, é claro, não desejar, ele começa assim, termina assim, as coisas ruins, as coisas más, porque essa é a única maneira de se livrar do desassossego e da inquietação. Quer ter sossego, quer ter quietude no seu coração, deseje coisas boas na medida certa. Vamos rezar pedindo esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Se lhe fez bem esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Que seja esse o desejo do seu coração, que essa palavra chegue a muitas pessoas. Clica na setinha, envia nos seus grupos de WhatsApp, nos contatos privados, liga, manda mensagem, divulga essa riqueza que é o ensinamento de São Francisco de Sales. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.